Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 19, a gente tem batido nisso todas as semanas. Isso aqui é parte daquilo que Jesus vive com os discípulos na última ceia. Ah, Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso, seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou o que serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Queridos, eu quero que você preste atenção comigo. Algo que toda vez quando eu leio esse texto eu fico chocado. Eu quero que você entre nessa história comigo e você tente imaginar Jesus na mesa com esses discípulos. Eles estavam há 3 anos e meio caminhando juntos. Jesus mudou a história desses homens. Ele era o Messias. Esses homens participaram de uma história sobrenatural. Eles viram Jesus curando, libertando, fazendo milagres. Eles estão aqui reunidos numa mesa. Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha servido eles com a sua própria mão. Jesus tinha dado graças. E essa conversa, registrada principalmente no Evangelho de João, é a conversa mais longa de Jesus registrada nos Evangelhos. São 4 capítulos falando de um diálogo. E essa mesa, acontece muita coisa ali. Nessa mesa Jesus traz revelação, Jesus dá um exemplo, ele fala para os seus discípulos que aquilo deveria ser seguido. E nesse momento que nós lemos aqui, Jesus abre o seu coração e ele diz que ia ser traído por um deles. A gente não está falando de um número de pessoas gigantesco aqui, a gente está falando de 12 homens mais Jesus. E Jesus diz: olha, a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. Aumenta um pouquinho só o teclado para mim aqui, por gentileza. E esse é um momento muito precioso de intimidade. É um momento que Jesus está expondo seu coração. Ele está se abrindo com aqueles homens. E quando Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair, a Bíblia fala que eles começam a se cutucar e falar: quem será que trairia o mestre? Quem de nós seria capaz de fazer isso? Mas é muito interessante que muito rápido a conversa muda de direção. Presta atenção nisso comigo. Esses caras estão ali, Jesus faz uma revelação: olha, eu vou ser traído por um de vocês. Vocês são meus amigos. Nessa mesa Jesus diz: eu chamo vocês de amigos. Ele diz: eu amo vocês. E de repente Jesus diz: um de vocês aqui vai me trair. E eles até começam a dizer: olha, quem seria capaz de fazer isso? Mas de repente a conversa muda de direção e a discussão passa a ser o quê? Qual deles seria o maior no reino? Então eles esquecem da traição, eles esquecem que Jesus ia ser traído, e eles começam a falar qual deles era o maior, o mais importante, e eles começam a falar sobre qual seria a hierarquia do reino de Deus. E eu fico imaginando Jesus olhando para isso, e de repente Jesus interrompe e ele faz uma declaração muito preciosa. E ele diz: olha, vocês estão aqui discutindo sobre qual vai ser o maior. E ele diz: os reis da terra
dominam sobre aqueles que estão debaixo deles. Mas ele diz, mas com vocês vai ser diferente. O maior vai ser como aquele que serve. E ele pergunta, qual que é o maior? É o que está sendo servido na mesa ou o que está servindo? E ele mesmo responde, ele diz, não é por acaso o que está sendo servido? E Jesus termina dizendo, mas eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Então Jesus tinha acabado de dar o exemplo, ele tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, a gente falou sobre isso na semana passada, Pedro fala assim, o que você vai lavar os meus pés? Jamais você vai me lavar os pés. Agora eu pergunto para você, você sabe por que a reação de Pedro foi tão intensa? Porque ele se levantou e falou, de jeito nenhum, você jamais vai lavar meus pés. Porque lavar os pés de alguém que chegava na sua casa, depois de andar de sandálias na terra, na areia, no deserto, era tão degradante, que se um senhor hebreu tivesse um escravo na sua casa, e esse escravo fosse hebreu também, ele não deixaria esse escravo lavar seu pé. E Jesus recebe esses homens e ele mesmo se prostra e lava os pés daqueles 12 homens. Agora, queridos, essa mesa, ela teve tudo que uma mesa precisa ter. Nessa mesa Jesus lavou os pés, Jesus serviu, Jesus deu exemplo. Nessa mesa acontece uma repreensão sincera, Jesus repreende Pedro. Nessa mesa houveram palavras de afirmação, Jesus afirma seus discípulos. Nessa palavra houve ensino, nessa palavra Jesus trouxe doutrina, nessa mesa houve palavra profética. Nessa mesa Jesus abriu seu coração, fala de traição. Nessa mesa teve instrução, nessa mesa teve revelação, e nessa mesa Jesus chama seus discípulos de amigos e diz que os amava. Nessa mesa eles oraram juntos, nessa mesa eles cantaram juntos, e nessa mesa eles comeram juntos, tudo na mesa. Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17. Agora, eu quero deixar claro isso, é claro que não existe uma coisa sobrenatural com a mesa em si, mas a mesa é o símbolo daquilo que é dividido em família. A mesa é o símbolo dessa troca, e agora sim, essa unidade da família de Jesus é algo sim verdadeiramente sobrenatural. A psicologia, ela diz algo muito interessante, ela diz que a mesa, ela sempre existiu no inconsciente coletivo, ou seja, a mesa, ela simboliza algo claro para todas as pessoas. Então a mesa, ela comunica algo que é sólido. A gente vive um tempo que o Bauman fala da modernidade líquida, né, onde não existem valores sólidos, mas a mesa é um dos símbolos ainda de algo que é sólido. A mesa sempre vai remeter à família, a mesa remete a relacionamento, e a mesa fala da formação de uma identidade como família, seja ela uma família natural, mas uma família espiritual. Eu sei que o que eu vou dizer não é todo mundo que viveu isso, infelizmente eu digo para você, infelizmente não é todo mundo que teve isso, mas existe um ritual em torno da mesa. E esse ritual da mesa, ele nos ensina muitas coisas. Eu quero dar alguns exemplos para você. A mesa, ela traz um aspecto daquilo que é sagrado, a família sagrada. E a mesa traz sim um aspecto do sagrado. Então a mesa é um lugar de respeito, a mesa é um lugar onde os pais ensinam os filhos que respeito é importante, é uma coisa extremamente necessária. A gente não aprende isso na mesa? Quem já passou pelos pais falando assim, olha, você vai no aniversário, mas você come antes de chegar, para você não sentar lá na mesa e fazer eu passar vergonha. Ou às vezes até quando você vai jantar na casa de um amigo, não é? Meus filhos estão assim, o Caleb está numa fase quase entrando na adolescência, que misericórdia, irmão.
Hoje a gente estava almoçando na casa da minha sogra. Quando terminou o almoço, ela colocou 3 pacotes de bis na mesa. 3. Gente, eles avançaram em cima. Foi quase assim um milagre da multiplicação do pão, ao contrário. Foi o milagre do desaparecimento do bis. Eu olhei e falei, cara, parece que estava todo mundo amarrado. Misericórdia. Então o que os pais fazem? A gente vai jantar, mas você vai comer antes. Você não vai me fazer passar vergonha na mesa. É muito interessante, porque principalmente os antigos, é lamentável que a gente esteja perdendo isso. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Os antigos, eles nos ensinavam que existia um ritual da mesa, existia um protocolo para a mesa. Então eles falavam o quê? Que você não podia ir para a mesa de boné. Você não podia sentar na mesa sem camisa. Ensinavam para a gente, quando você senta na mesa, ninguém toca na comida, até que todo mundo tenha orado junto e dado graças antes de comer. Se você é um cristão, você precisa ensinar isso para os seus filhos. A mesa fala de outra coisa. A mesa fala de unir gerações, de passar coisas que são importantes para uma família, de uma geração para outra. Então, quando o pai está na mesa, e muitas famílias vivem esse contexto, não é todo pai que consegue almoçar com os filhos. Meu pai só almoçava com a gente nos finais de semana. Mas quando o pai está na mesa, o pai é o cabeça. Ele senta na ponta da mesa, ele é servido primeiro. O pai é uma figura de autoridade. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de passar por isso, mas quando os avós estão na mesa, existe também uma honra. O vô e a avó estão na mesa. Então eles são priorizados, a família quer ouvi-los, a família quer participar das experiências, a família quer receber conhecimento dos avós. E ouvir os avós fala de entender melhor quem nós somos, de onde viemos e a que família nós pertencemos. Há poucos anos atrás, eu perdi minha avó paterna. Ela faleceu, se eu não me engano, com 96 anos, uma mulher de Deus. Eu ria demais com ela. Na última visita que eu fui fazer logo antes dela falecer, ela falou: puxa, Farley, às vezes ela teve 5 filhos, ela enterrou 2 filhos. Eu acho que isso fez ela desgostar um pouco da vida. E ela, com 96 anos, ela falou assim: puxa, Farley, às vezes eu vejo um vizinho morrer aqui, eu fico indignada. Eu falei: por quê, vó? Porque parece que Deus me esqueceu mesmo aqui. E ela falou: Jesus, vem que eu estou pronta para ir. Não quero mais ficar aqui não. E eu lembro que na última conversa que eu tive com a minha avó, eu sou descendente por parte de pai de ingleses e franceses. E eu lembro que eu sentei com a minha avó, ela nunca tinha feito isso antes. Ela pegou uma caixa de sapato antiga e ela começou a tirar várias fotos. E ela mostrou para mim a família Mason, que era a família da Inglaterra de quem eu sou descendente. E ela falou: esses aqui você veio dessa família. Essa é a sua origem. Essa família veio para cá, para o Brasil, dentro dessa condição. Foi isso que trouxe eles para o Brasil. Então, ouvir os avós fala de uma construção de uma identidade, de que família nós pertencemos, de onde nós viemos. A mesa, ela fala de educar, de formar. Então, muitas vezes é na mesa que decisões importantes são tomadas. A decisão de um casamento, a decisão de ir morar fora de casa, a decisão de estudar fora. É na mesa que muitas vezes repreensões severas acontecem, mas é na mesa também que honra é dada. Que uma honra é dada, que um filho é honrado e fala, às vezes, olha, eu vou te dar um presente, isso é uma honra por aquilo que você é. Então a mesa, ela fala de olho no olho, de dividir a vida, de abrir o coração, de pedir perdão. A mesa fala muito, presta atenção nisso. A mesa, e isso serve tanto para família natural quanto para família espiritual. A mesa fala da manutenção da unidade da família. Então, quando alguma coisa está errada, quando o coração não está bom, quando o coração está peludo, quando um não está falando com o outro, a gente senta na mesa,
a gente olha olho no olho e a gente resolve. É na mesa que a vida da família, que as coisas são alinhadas. E a psicologia fala muito do prejuízo emocional que a falta da mesa pode trazer para uma família. Porque todas essas coisas são construídas na mesa. Então, quando não existe mesa, quando não existe esse tipo de relacionamento, se torna muito difícil transmitir esses princípios de autoridade de uma geração para outra. Quando não existe esse nível de mesa, de tempo de qualidade, fica difícil estabelecer a unidade, educar, estabelecer um padrão de diálogo. Quando não existe mesa de qualidade e tempo, muitas coisas são prejudicadas na nossa formação de uma identidade como família. Outra coisa que a psicologia diz, isso é uma verdade clara, é que a mesa, ela fala sempre de uma reunião em torno de algo. Então a mesa fala de uma reunião em torno da família, fala de uma reunião em torno de uma figura de autoridade, fala de uma reunião em torno de Jesus, de quem Ele é. Então a unidade da família é reforçada na igreja, a identidade da família é reforçada na igreja, o legado é transmitido na igreja e na mesa, e uma coisa muito importante, o discipulado, ele é extremamente reforçado pela mesa. Esse é um exemplo claro que Jesus nos dá. A gente fala tanto de discipulado, tem conferências, tem livro, tem tanta coisa falando de discipulado, mas eu quero dizer para você que discípulos são formados na mesa. Discípulos são formados na mesa. E é muito interessante, uma coisa que a gente precisa observar, e essa mensagem é tão preciosa, eu quero que isso seja enraizado no seu coração, porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que ser um discípulo é muito mais, a gente tem falado sobre isso, é muito mais do que frequentar um culto. Ser um discípulo é muito mais do que participar de uma grande reunião num domingo, mas ser um discípulo é muito mais do que fazer parte de uma igreja, ter uma carteirinha de membro de uma igreja. Ser um discípulo é muito mais do que ser um aluno. E por isso que os discípulos são formados na mesa. Por quê? Porque a mesa é o lugar de transmitir um legado, a mesa é um lugar de transmitir uma continuidade geracional. Se fosse para a gente escolher um versículo da Bíblia, que é um resumo claro, específico, doutrinário, para que a gente entenda o que é o coração de um discipulado, é esse texto, eu quero que você abra comigo, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Acho que essa referência está errada aqui. Se alguém achar, me ajuda a encontrar. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na palavra de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis e idôneos, que sejam capazes também de ensinar a outros. A primeira coisa que a gente precisa entender é que verdadeiros discípulos, eles estão dispostos não só a aprender, a absorver a verdade, o conhecimento, mas eles estão dispostos a dar continuidade a um legado. Então o discípulo não é só aquele que aprende o que seu mestre sabe, mas o discípulo é aquele que dá continuidade à missão. Ele não só aprende, mas ele coloca em prática e ele dá continuidade. O dicionário Hawais da língua portuguesa define a palavra discípulo da seguinte forma: aprendiz, aluno disposto a dar continuidade ao trabalho do seu mestre, seguidor de um ideal. Então ser um discípulo é mais do que aprender o que meu mestre sabe, mas ser um discípulo é tomar o mesmo fardo, a mesma graça, o mesmo chamado
que o meu mestre tem. Então eu não só aprendo o que o meu mestre sabe, mas eu faço o que ele faz, ele dá continuidade a isso. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à memória, o que ele diz depois, a minha maneira de viver. Ele está dizendo, ele não vai só pregar aquilo que eu preguei, mas vocês vão perceber que quando ele estiver no meio de vocês, ele vai transmitir um legado, ele vai transmitir para você a mesma forma de viver que eu tenho. Ou seja, quando vocês estiverem com ele, vocês vão perceber que ele é mais que um aluno meu, mas ele é o quê? Ele é um filho. Ele tem o mesmo coração, ele é pertencente à mesma família espiritual. Então um discípulo, ele entende a missão de dar continuidade, de multiplicar o depósito, de dar continuidade geracional àquilo que ele recebeu. Ele vai ser fiel para multiplicar aquilo que ele recebeu. Eu acho muito interessante o pastor Abe Uber, ele diz uma coisa, ele fala, olha, eu sou um pastor, mas eu sou um discipulador também. Então ele diz, olha, como pastor, eu deixo as 99 ovelhas e eu vou atrás de uma que se perdeu. Mas ele diz, agora como discipulador, não. Como discipulador, eu só discipulo homens fiéis, idôneos, capazes de aprender e ensinar a outros. Então, querido, o discipulado, ele traz essa ideia sempre cíclica de uma continuidade. Eu particularmente acredito que não existe como você ser um verdadeiro discípulo de Jesus se você não for um discipulador também. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não só aprende o que Jesus tem para ensinar, mas ele vive isso e dá continuidade. Então, eu sou um discípulo de Jesus de verdade, não só quando eu aprendo aquilo que Jesus ensinou, mas quando eu faço aquilo que Jesus fez. E Jesus fez o quê? Discípulos. E existe algo que é fundamental para que a gente entenda a forma que Jesus se moveu e qual é a diferença das multidões para quem Jesus pregou e os discípulos para quem ele serviu e ensinou. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente vai perceber que Jesus ele pregou para 3 grupos diferentes. Se você anda com a gente faz tempo, você já ouviu isso e eu quero reforçar. Jesus pregou para 3 grupos de pessoas. Então Jesus pregou para os religiosos, Jesus pregou para a multidão e Jesus pregou para os discípulos. Então, primeiro, para o religioso, Jesus só bateu sem dó. Você vê que Jesus, quando ele vai pregar para aqueles que conheciam a verdade, conheciam a doutrina e deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, mas não viviam isso, o Evangelho de Jesus só arregaçou esses caras. Então Jesus chama eles de raça de víboras, sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É um sepulcro cuidado, pintado, renovado. O que Jesus está dizendo é assim, ó, por fora vocês são branquinhos, limpinhos, parece que são limpos, mas o que tem dentro é carne podre e morte. Jesus fala, olha, vocês são como cegos guiando cegos. A pregação de Jesus para a multidão, ela foi muito diferente da pregação de Jesus para os discípulos. Então, mas você vai perceber também que ao mesmo tempo que a pregação de Jesus tinha uma exigência menor para a multidão, ela tinha uma entrega menor. Então Jesus, ele pregou para milhares, mas ele discipulou 12. Agora é claro que o nível de exigência para o povo era menor, mas o nível de entrega era menor também, porque algumas coisas Jesus só entregou para os 12. Então a gente vê Jesus pregando para as multidões por parábolas, mas depois Jesus chama os 12 no pé da orelha, fala, senta aqui na praia comigo e eu quero explicar para vocês o que significam as parábolas que eu contei. A gente vê Jesus pregando para a multidão. A Bíblia fala de um dia em que Jesus pregou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
E quando Jesus termina, Jesus fala: eu não quero mandar a multidão embora sem comer. E a Bíblia fala que Jesus multiplica os pães e peixes e manda os discípulos servirem. Mas a gente vê Jesus levando os discípulos para a mesa, lavando os seus pés, servindo ele da própria mão. Então o nível de cobrança é diferente, mas de entrega também. A gente vê a mulher que foi surpreendida em adultério e é levada para Jesus, e ele fala: olha, quem aqui não tem um pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo vai embora, e Jesus olha para ela e fala: cadê os teus acusadores? Não estão te acusando mais? E Jesus fala: eu também não vou te acusar. E ele fala: vai, não peques mais. Mas para Pedro, que quando Jesus disse que seria morto, Pedro chega para ele e fala assim: não, de jeito nenhum, podem me matar, mas eu não deixo tocar para você. Jesus chama Pedro de Satanás e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não fala das coisas de Deus, você fala como carnal, você fala das coisas dos homens, e aquilo que você diz é como pedra de tropeço para mim. Então o nível de exigência, de entrega era diferente. Agora o problema, querida, é que muitas vezes nós somos duros e exigentes demais com o povo, e nós passamos a mão na cabeça dos discípulos. E quando a gente faz isso, a gente está trocando de ordem. Agora o discipulado é uma via de mão dupla. Então eu percebo que Jesus entregou para aqueles 12 caras o que ele não deu para mais ninguém. Agora o nível de exigência para essas pessoas, para esses homens, ele era totalmente diferente também. E você vai entender onde eu quero chegar. A gente erra muito quando a gente troca essa ordem. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já viveu o que é uma estrutura de discipulado. E uma coisa muito comum de você ver, é ver um líder de célula falando assim: e daí, como que foi? Como foram os discipulados essa semana? Puxa, pastor, eu só falei com um cara, gastei 5 horas atendendo ele. Eu falei: os outros discípulos? Não, os outros estão bem, mas é que esse cara aqui eu tive que gastar muitas horas com ele, porque ele é problemático, sabe? E às vezes é um cara que não retribui, que não dá uma resposta. E esse cara deixou às vezes de cuidar como deveria do discípulo para atender uma pessoa que não multiplica. Se você tem muito tempo de sobra, tudo bem. Agora, não se tira tempo de um discípulo para dar para a multidão. A prioridade é do discípulo. Ah, mas esse cara precisa tanto. Querido, se a gente trabalhar por necessidade, a gente vai viver apagando incêndio. Agora, quando você investe num discípulo e você cuida de uma pessoa de verdade, essa pessoa logo vai estar te ajudando a cuidar dos muitos outros. E ele vai cuidar de alguém de perto, e logo esse outro que dava tanto problema vai estar ajudando a cuidar de outras pessoas. E isso é o modelo de Jesus. Então nunca dê para a multidão o que é para o discípulo. Jesus deu mesa para pessoas que não eram discípulos dele, deu. Vamos dar alguns exemplos? A Bíblia diz que Jesus vai na casa de um fariseu, e a Bíblia fala de uma mulher pecadora que entra e quebra um perfume nos seus pés, lava os seus pés com lágrimas e enxuga com cabelo. Jesus deu mesa para essa mulher? Deu, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava apresentando o evangelho, ele estava falando de amor, estava falando de perdão. Jesus entra na casa de um cobrador de impostos chamado Zaqueu, e ele dá mesa para esse cara? Dá. No meio da conversa, esse homem fala assim: Senhor, se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão. Então Jesus estava ali levando salvação para essas pessoas. Jesus deu mesa para eles? Deu. Agora entenda uma coisa: o tipo de mesa e o tipo de alimento que Jesus deu para essas pessoas era totalmente diferente da mesa que ele dava para os discípulos. Então o mignon, a melhor parte, você dá para quem? Para quem decidiu ser um discípulo, para quem tem uma responsabilidade, um compromisso com a sua mesa. Isso é algo fundamental. Então, uma coisa que é muito importante que a gente entenda: a gente está falando tanto de mesa, e a gente tem que receber as pessoas, a gente tem que sim estar na casa de Zaqueu.
A gente tem sim que receber na mesa uma mulher pecadora. Agora, não confunda as mesas. Existe mesa em que você se senta como família. Agora existe mesa que você senta para dar um tipo de pão. E existe mesa que você senta para dar outro tipo. E existe mesa que você senta para logo ir embora, mas não para permanecer nela. E a gente precisa discernir a diferença entre essas mesas. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Uma benção, os discípulos. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, esse texto é tão precioso, e é claro que existem inúmeras verdades que a gente pode retirar desse texto, e é claro que o coração desse texto está falando sobre o poder da fé, e a fé que essa mulher, com tão pouco que recebeu de Jesus, conseguiu exercer. Agora, esse texto também ensina outras duas coisas que eu quero destacar para você. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, depois do poder da fé, é que nós precisamos discernir a mesa. A gente precisa entender o que você dá numa mesa e o que você não dá e para quem você dá. Então existem coisas que servem para uma mesa, mas não servem para outra. E esse texto ensina para a gente algo muito importante, que essa mulher, presta atenção aqui, essa mulher com muita graça, ela discerniu uma coisa que às vezes a gente leva muito tempo na vida cristã para discernir. E quando eu olho para esse texto, me chama a atenção a fé dessa mulher, mas me chama muita atenção o discernimento dela, porque ela discerniu que toda mesa tem as suas regras. Toda mesa tem as suas regras, e nós precisamos aprender como entrar e como sair de uma mesa. E essa mulher, que a Bíblia diz que era cananeia, o Evangelho de Marcos diz que ela era de origem grega, além de ter muita fé, essa mulher, ela foi muito sábia nas suas palavras, e ela soube discernir o que Jesus estava falando sobre a mesa, ela soube discernir qual era o lugar dela, ela soube entrar e soube sair, e é sobre isso que eu quero falar no segundo ponto da minha mensagem. Olha como é importante a gente entender que toda mesa tem suas regras. E querido, se você não sabe como entrar e como sair, você sempre vai sair perdendo. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: reparando os convidados, escolhiam os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a esse. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo,
Senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais, ante de todos os mais convivas. Diante de todos os mais Meu Deus, blá, blá, blá. Eu não sei que versão que é essa, ela está meio antiga, né? Vou ler de volta. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os demais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então existem princípios importantes aqui. A mesa é um lugar de relacionamento, e existem algumas mesas que, para você sentar, esse relacionamento precisa ser construído primeiro, né? Então, olhe para mim o que eu vou te dizer. A gente está ensinando aqui sobre a importância da mesa, e isso tem que ser algo enraizado no nosso coração, mas em nome de Jesus, nunca force entrada em mesa nenhuma. Para uma mesa, nós somos convidados, nós não exigimos lugar e a gente não força a entrada. É claro, querido, que existem mesas que todos nós queremos estar. Eu lembro que, acho que ano retrasado, eu e a Dani, a gente foi no Descend, acho que foi no começo do ano passado. E a gente, por alguns relacionamentos, a gente pôde participar do backstage ali, aonde ficaram todos os ministros que ministraram. O Khalil, que é o baixista do Jeremy Riddle, deu uma credencial para a gente pôde ficar ali, aonde tinham várias mesas, aonde todos os ministros que passaram por ali sentaram para comer, e a gente primeiro foi convidado a estar nessas mesas. E a gente encontrou ali vários amigos, e chegou uma hora que o pastor Luciano Subirá chegou. Naquela época ele era nosso pastor, ele era nosso discipulador, mas ele chegou com alguns amigos, e de repente ele puxou uma cadeira, umas mesas, e eles montaram uma mesa ali. Quem estava naquela mesa? Luciano Subirá, Silas Malafaia, que é um cara, você pode gostar ou não dele, mas é um cara que eu cresci vendo pregar. Foi talvez o primeiro cara, ele e o Jimmy Swaggart, que eu, como menino assistindo, falei, um dia eu quero ser um pregador também. Silas Malafaia e Luiz Hermínio. Pensa, irmão, na mesa. Eu queria estar naquela mesa, é claro, não sou bobo nem nada. Mas o que eu fiz? Então tinha a mesa e tinha um buffet longe. Eu, sabendo como o pastor Luciano gosta de um cafezinho, eu fui até lá, não tinha café. Eu falei, quando chega o café, vai vir o café da mesa. Já fiquei esperando o cara trazer o café. Quando ele pôs o café na mesa, eu servi um café para o pastor Luciano, eu montei um prato com vários salgadinhos, docinhos ali, e eu nem tinha oferecido. Eu falei, pastor, eu sei que você gosta, eu trouxe um cafezinho para você. E eu já levei um prato grande com doces salgados que ele não ia conseguir comer sozinho, ou talvez até conseguisse. E eu servi ali, e quando eu servi, eu falei, alguém mais quer café aí? Aí o Silas, eu quero. O Luiz Hermínio, eu quero. Eu falei, poxa, que legal. Eu voltei, e alguém falou, eu lembro que o pastor Silas falou, eu quero um sanduichinho desse aqui também. Então eu fui e montei mais um prato, eu preparei alguns cafés, e eu fui para aquela mesa, eu acho que tinha umas 10 pessoas ali, e eu servi todo mundo. Quando eu voltei para servir, o Luciano falou, esse aqui é o Farley, é do nosso time de pastores lá. E aí ele falou, quando eu ia saindo para ir embora, ele falou, não, Farley, fica aqui, senta com a gente. Naquele dia eu não abri a boca, eu fiquei só sentadinho, discernindo a mesa, entendendo qual era o meu lugar naquela mesa. Eu fiquei recebendo daqueles caras, e foi um grande privilégio estar ali. Então nunca force um lugar à mesa, saiba entrar, saiba sair, saiba discernir em que tipo de mesa você está e que autoridade você tem naquela mesa. Outra coisa, antes de querer entrar em uma mesa, esteja disposto a servir a mesa. Esteja disposto a dar honra para outras pessoas. Você sabe que o pastor Luiz Hermínio, muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, talvez mais até, a gente estava num evento lá na Alcance, eu e a Dani, a gente estava trabalhando, e eu ficava dando um apoio ali, então eu conhecia quase todos os ministros. Então quando alguém chegava, eu já colocava para sentar. Quando a gente tinha
os jantares normalmente eram feitos na igreja, eu ajudava a trazer os pastores, ver quem estava com eles e sentar eles na mesa. E eu lembro que uma noite o pastor Luiz Hermínio ministrou, e ele veio de Itajaí de carro, veio ele com mais alguns pastores dele, eu acho que ele estava ali com umas 6 pessoas, e eu lembro que a mesa foi preparada, todos aqueles grandes homens de Deus estavam sentados ali, e o pastor Luciano falou, chama o Luiz lá, chama o Luiz para vir sentar com a gente. E eu lembro que eu fui e falei, pastor, tem um lugar lá na mesa, com o Luciano, com o pessoal, para você sentar e se servir ali. E aí o Luiz Hermínio olhou para mim e falou assim, cara, obrigado, mas eu estou com meus filhinhos aqui, e eu quero ficar sentado com eles. Ele podia estar na mesa recebendo uma honra e sentado com alguns dos maiores homens da nação, mas aquele dia ele tinha alguns dos seus discípulos acompanhando ele. Ele falou, cara, obrigado, eu te agradeço, mas eu vou sentar com os meus filhinhos aqui. Aquela foi uma atitude tão simples, mas me marcou tanto. Ele discerniu que naquele momento, aquela mesa era a que ele deveria sentar. Ele deveria estar numa mesa para dar e não para receber. É claro que eu não quero dizer que isso é um padrão, que tem que ser sempre assim, mas discernir a mesa é algo muito importante. Então existem mesas em que você senta para receber, mas existem mesas em que você senta para dar, para oferecer. E existem mesas muito preciosas, que são mesas de maturidade, onde as duas coisas acontecem. Essas são as principais, onde há uma troca, onde você dá e também recebe. Mas a verdade é que ninguém que não esteja disposto a dar a mesa para os menores deveria ter direito de se sentar com os maiores. Então o meu desejo é que não é instigar você para que você fique querendo estar nas maiores mesas, e você tem que querer, eu quero também. Eu tinha alguns homens que eu tinha sonho de conhecer. O primeiro deles era o Jason Upton. Era o cara, talvez, no mundo que eu mais queria conhecer. E eu tive a oportunidade de estar na mesa com esse cara várias vezes, até viajar com eles. E Deus tem me dado a oportunidade de estar em algumas mesas que eu nem sonhei em estar. Então não tem problema você sonhar em estar em algumas mesas, mas primeiro esteja disposto a servir a mesa. E olha o que eu vou te falar aqui. Quando você tem um coração disposto de verdade a só servir na mesa, de forma despretensiosa, sem ganhar nada em troca, e é muito importante a gente sentar em mesas onde a gente vai sentar só para dar. Quando você tem esse coração realmente despretensioso, de só oferecer, só dar e não necessariamente ganhar nada, existe uma semente espiritual nisso. Abra comigo em Lucas capítulo 14. Versículo 12, olha que tremendo isso. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. É muito interessante que quando a gente vai buscar a palavra original, que é traduzida como bem-aventurado, se a gente fosse entender o significado profundo dessa palavra, é como se ela dissesse assim: esses serão os detentores do favor de Deus. Olha que precioso isso. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos mortos. Então, dê mesa, dê atenção, sirva, seja hospitaleiro. Eu acho tão interessante, cara, como isso mexe com o meu coração, porque a Bíblia podia falar de tantas coisas, mas uma das características que Deus estabelece para quem quer ser um presbítero é que ele seja o quê? Hospitaleiro.
Eu lembro que quando a gente estava prestes a ser ordenado, mais de 10 anos atrás, eu sou por natureza, eu gosto de estar com as pessoas, eu sou sanguíneo, mas eu sou um cara que por natureza eu sou mais introspectivo. E eu não era aquele cara, não é que eu não gostava de receber gente em casa, mas a gente estava um final de semana em casa, a Dani falava, isso no comecinho do casamento, vamos chamar alguém para fazer alguma coisa? A primeira sensação que eu tinha, ai Dani, vamos pedir alguma coisa para comer em casa, nem tinha pandemia. Vamos pegar um filme, vamos pegar alguma coisa para assistir em casa. Então ter essa motivação de trazer alguém para sua casa era às vezes mais trabalhoso para mim. Eu lembro quando a gente chegou na Alcance, quando tinha os eventos, a gente fazia tipo um mutirão, a quem pode hospedar pessoas de outras cidades em casa. Irmão, eu não me oferecia. Se me pedissem, se fala, você pode receber? Posso. Mas não, eu não era o primeiro a levantar a mão e falar, não, na minha casa eu posso receber. E aí quando a gente estava quase para ser ordenado, teve uma situação assim de alguma coisa, e a Dani chegou para mim e falou, Farles, a gente vai ser ordenado, não vai? Eu falei, vamos, se Deus quiser. Você já viu que uma das características que Deus exige dos presbíteros é que eles sejam hospitaleiros? Eu olhei para ela e falei, puxa, que droga, mano. É mesmo, né? Então foi uma decisão, correspondeu a um mandamento. E hoje é uma delícia, irmão, todo mundo fica lá em casa. A gente hospeda a gente toda hora, nossos discípulos às vezes vão para comer, ficar discipulado, já dormem lá. A gente tem, e Deus nos deu muitas pessoas especiais que se hospedaram na nossa casa. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então existem duas formas da gente interpretar esse texto. A primeira é, algumas pessoas hospedaram gente que eles achavam que eram homens e na verdade eram anjos. Mas existe outra forma de entender esse texto, que quando você recebe um homem de Deus na sua casa, você hospeda também os anjos de Deus que o acompanham. Eu acho que em qualquer uma dessas interpretações, isso é algo muito sobrenatural, incrível. E o autor de Hebreus está dizendo aqui, algumas pessoas sem saber, receberam, hospedaram, guardaram anjos na sua casa. Mas existe um princípio na hospitalidade, em servir à mesa, e existe uma recompensa espiritual para isso, e isso precisa ser algo verdadeiro e claro no nosso coração. E em terceiro e último lugar, eu quero falar algo muito importante para você. Existe uma responsabilidade em relação à mesa. A gente falou aqui que a mesa tem as suas regras, que a mesa tem um ritual, que a gente precisa entrar e sair da mesa. Agora existe também uma responsabilidade sobre a mesa, e eu preciso entender de quais mesas eu quero fazer parte, de quais mesas eu não quero fazer parte, e das mesas que eu quero fazer parte, qual é a minha parte nelas. Eu quero que você abra comigo no Salmo, capítulo 1, versículo 1, primeiro Salmo da Bíblia. Diz assim, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem falado sobre isso. A promessa de Jesus é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus nos promete mesa para aqueles que são fiéis e que mantêm as suas lâmpadas acesas. Olha que especial isso. Toda vez que eu faço uma ceia, uma das coisas que mais pega o meu coração não é só o que Jesus fez na ceia, vocês já me ouviram falar isso, mas a promessa que Jesus faz. Ele está dizendo, olha, eu estou ceando aqui com vocês, esse é o meu corpo, é o meu sangue. E Jesus, sobre qual todo mundo está firmado, que sustenta
todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele faz uma promessa para aqueles homens e ele diz assim: eu vou agora, e eu não vou tomar do fruto da videira até que vocês possam estar comigo na mesa de volta no reino do meu Pai. E olha o que Jesus nos promete aqui. Lucas capítulo 12, versículo 35. Eu quero te mostrar que a promessa é a mesma para nós. Jesus nos promete mesa. Cingido esteja o vosso coração e acesas as vossas candeias. Acho que você já sabe o que tocar no final, né, Diego? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, qual é a promessa de Jesus para nós? Mesa. Ele vai nos dar um lugar à mesa e ele vai nos servir. E quase chegando no fim, eu quero ler com você uma das que eu acredito que seja assim, uma das mais terríveis declarações da Bíblia. E ela está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse de João capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. A mesma coisa. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, você sabe por que essa declaração é tão terrível? É porque, apesar da gente usar esse texto tanto para evangelismo, Jesus não está dizendo isso para o ímpio. Ele está dizendo isso para quem? Para a igreja. Ele está falando isso para a igreja de Laodiceia. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão aí tentando ser igreja, vocês estão reunidos, a mesa está posta, a mesa está pronta, mas vocês me fecharam para o lado de fora. E existe aqui, querido, algo muito importante que eu preciso dizer para você, que é: não queira estar em uma mesa onde Jesus não está. Não queira estar numa mesa onde Jesus não está. Não sente em uma mesa aonde Jesus não vai sentar com você. Não permaneça em uma mesa em que Jesus já saiu. Quando você discerne uma mesa e você entra para dar, para evangelizar, Jesus senta com você. Mas essa não é uma mesa para você permanecer. E você precisa perceber quando Jesus levanta, para que você não fique numa mesa em que Jesus não está. Agora, para fechar tudo isso, meu apelo para você é: escolha estar na mesa, escolha essa vida de igreja, que é uma vida em comunidade que Jesus te chamou para viver. Escolha servir, escolha abrir sua vida, escolha dividir o que você tem. Nós temos aqui há 3 semanas pregado 3 mensagens sobre a mesa. E eu quero encerrar com algo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e presta muita atenção no que eu vou te dizer. Você precisa sondar o seu coração. Você não vai dar uma resposta para mim, você vai dar uma resposta para você mesmo e para Jesus. Você tem ouvido durante 3 semanas a gente falar sobre a mesa. E tem um exercício aqui que você precisa fazer. Quando você ouviu essas mensagens, o que pegou mais no seu coração? Eu sei que essas mensagens falaram com as pessoas de forma diferente, mas quando você ouviu essas mensagens, o que pegou mais no seu coração? O quanto você deseja ser ministrado na mesa? O quanto você quer receber de uma mesa de verdade? O quanto você quer um lugar nessa mesa? Ou o que mais pegou no seu coração é o quanto você quer ministrar a mesa, o quanto você está disposto
a dar a mesa, a servir a mesa, o quanto você está disposto a oferecer mesa para as pessoas. E eu quero dizer que não existe nada errado em querer um lugar na mesa e querer uma mesa de verdade. Pelo contrário, todos nós precisamos desejar esse lugar à mesa. Mas se o que mais pega no seu coração é o que você não recebeu, do que aquilo que você não deu, porque duas coisas podem ter movido o seu coração. Eu acho que você lembra da sua história, talvez você pense naquilo que você já viveu na igreja, naquilo que você recebeu, que você não recebeu, mas se o que mais pega no seu coração é o que você não recebeu, em vez de pegar o que você não deu, isso fala não de apenas de um nível de maturidade, mas fala de uma estatura no reino que você tem. E eu quero voltar para o nosso primeiro texto, em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante, e Jesus lhes disse: nesse mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como o que serve. Então, que antes de exigir a mesa, que nós estejamos dispostos a dar a mesa, que antes de sermos servidos, que nós estejamos dispostos a servir, que antes de nos considerarmos alguma coisa, que nós estejamos dispostos a considerar os outros, e que na construção de uma cultura da mesa, que eu seja o primeiro a fazer parte, para que isso seja uma verdade, para que essa mesa seja de verdade. Você não precisa abrir, eu quero que você continue com a sua cabeça baixa, mas Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá o seu galardão. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, que o Senhor nos ajude a viver essas verdades, que o nosso coração esteja disposto. Arranca-nos, Senhor, de um lugar de maturidade, aonde nós somos como crianças chorosas, sempre reclamando daquilo que não recebemos, daquilo que não ganhamos, do lugar que não nos deram. Como nós somos abençoados, Senhor, e bem-aventurados quando nós servimos, recebemos. Se o coração de cada um de nós estiver mais preocupado com aquilo que nós deixamos de dar do que com aquilo que nós deixamos de receber, o resultado disso é que nós vamos ser uma igreja rica, próspera, que vive cuidado, que vive família. Enraiza essas verdades, esses princípios no nosso coração. Que haja uma decisão do nosso coração de sermos mais do que membros de igreja, Senhor, do que sermos mais do que frequentadores. Que haja uma decisão verdadeira no nosso coração de sermos discípulos e fazermos discípulos. Que exista uma decisão genuína, verdadeira do nosso coração de ser igreja, de abrir nosso coração, de expor
amor, de confessar pecado, de dividir a vida, de abrir a casa, de nos expormos, que exista uma decisão, porque isso é sim uma decisão, Pai. Isso é um princípio bíblico e é o tipo de coisa que a gente não espera sentir para fazer. Nós temos a revelação de uma verdade e nós obedecemos. Então é preciso uma decisão, que haja uma decisão no nosso coração de sermos família espiritual, de sermos a família de Jesus. Que não haja picuinha, que não haja falatório, mimimi, mas que nós possamos estar sempre dispostos a olhar na mesa, abrir o coração, a expor a verdade, a pedir perdão, a liberar perdão, que a mesa seja sempre um lugar de alinhamento e de manutenção da unidade da família espiritual. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para sermos um CNPJ, mas o Senhor nos chamou para ser família. O CNPJ serve a família, mas nunca a família vai servir o CNPJ. Ah, Jesus, nos encontra assim, como família espiritual. Quando o Senhor faz a oração sacerdotal, o Senhor fala de paternidade, o Senhor fala de ser irmãos, o Senhor fala de amor, o Senhor estabelece uma família. E é a sua família espiritual que o Senhor vem buscar. O Senhor não vem buscar uma denominação, não vem buscar uma placa, não vem buscar um prédio, mas o Senhor vem buscar a sua família, e que nós sejamos essa família de Jesus, verdadeira. Que haja essa decisão em nós de sermos família. Enraiza, nos mostra aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos perdendo, aonde nós estamos negociando.